Lá vamos nós. Começamos nesse mês de março a falar sobre o senhorio de Jesus. Há 2 semanas nós começamos a falar e começamos, na verdade, desmistificando essa história do Jesus Cristo é o Senhor. Senhor não é pronome de tratamento. Senhor, ele é Kyrios, dono. Então, Jesus Cristo é o Senhor significa falar que Jesus Cristo é nosso dono. Ele é soberano, máxima autoridade. Um dia entregamos a vida a esse que já era possuidor das nossas vidas, porque ele pagou por nós um alto preço, foi um preço de sangue. O nosso processo, na verdade, é de reconhecimento. Reconhecer esse senhorio sobre as nossas vidas. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Posso ouvir um amém? Depois falamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha e da sua. Se ele é Senhor, ele é Kyrios, toma e coloca isso na sua cabeça. Né? Não é porque ele é um rapaz legal e a gente, não, o Senhor Jesus. Não é porque a gente trata ele por ser gente boa, não é assim. É porque ele é dono, ele é Kyrios, ele também é dono das nossas vidas. E ele dá as diretrizes do que fazer com a vida que não é nossa, é dele. Posso ouvir um amém? Jesus Cristo também é Senhor da igreja. Valeu equipe. Como ele é dono da igreja, invenção dele, foi ele que começou esse negócio. Porque quando você lê a palavra, essa palavra igreja só aparece no Novo Testamento, lá no livro de Mateus. Até então ninguém falava de igreja. E Jesus começa com essa história de igreja. E ele começa com um propósito, com uma finalidade. A igreja está fundamentada na revelação de quem é Jesus. Quando ele fala com os seus discípulos a respeito de quem ele era, os discípulos falam que, olha, o povo fala por aí que você é um dos profetas. E aí ele pergunta, mas vocês, meus discípulos, quem vocês consideram que eu sou? E aí Pedro rapidamente fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Foi revelação, veio do alto. Todos nós fomos revelados um dia a respeito do senhorio de Jesus. E aí ele fala, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E aí hoje vamos falar um pouco sobre o senhorio de Jesus, sobre a igreja. Eu não sei se você, já que a gente tem alguns visitantes, eu não sei se você sabe, mas a igreja não é um lugar. A igreja não é uma construção. A igreja são pessoas. Pessoas essas que um dia foram reveladas de quem é Jesus e tomaram uma decisão. Como a gente falou aqui na semana passada, não foi um coração batendo forte, não foi um forte sentimento, não foi porque você chorou, não foi por isso, porque você tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus e nesse momento você se fez morada do Espírito Santo. Você passou a ser igreja. E o relacionamento do Senhor da igreja com aquele que é a igreja é íntimo e pessoal. O relacionamento do nosso Senhor conosco é individual. E aí quando você se torna igreja, algo que foi a criação do Pai, ele fala para você o seguinte, agora que você está começando a entrar no caminho, você está equalizando a sua vida, colocando dentro de um padrão que eu estabeleci para a minha igreja, para você, você precisa andar nesse caminho. Eu faço uma analogia para a gente entender melhor. O reino de Deus e a igreja têm uma relação muito próxima. Porque a igreja é a extensão do reino do Senhor. Cantamos aqui, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A vontade de Deus no céu é soberana. Soberana. Ninguém, mas ninguém, ousa e nem não obedecer à vontade do Senhor. E aqui na terra deveria ser da mesma forma. Por quê? Porque aqui ele estabeleceu a sua igreja. E a vontade de Deus deveria ser soberana sobre a igreja. Deveria ser, mas nem sempre é. Por que que não é? Porque existe a dificuldade do reconhecimento do senhorio de Jesus sobre a igreja. Todo país, ele possui um consulado, uma embaixada.
né? O Brasil, ele tem uma embaixada, por exemplo, nos Estados Unidos. Embaixada brasileira. Território americano. Mas dentro dali do território da embaixada, passou o portão da embaixada, você está na rua, Estados Unidos. Você passa pelo portão, passa a ser território brasileiro. Rege as leis do Brasil. Existe uma pessoa ali que representa o governo brasileiro naquele lugar. Se um fugitivo, por acaso, invade uma embaixada, a polícia não entra atrás dele. Porque ali não é território daquele país. Não é assim que funciona. A igreja é uma embaixada do reino dos céus. Na igreja, rege as diretrizes que o governo, que é o Senhor, estipulou para a igreja. Na igreja existe uma lei. Para a igreja existe um idioma. Para a igreja existe uma bandeira. Todos já viram filmes, né? Alguns aqui, inclusive, serviram o serviço militar. Se você vê um camarada fardado e na farda dele você vê uma bandeira, você identifica qual é a nacionalidade dele. Você identifica qual é o idioma que ele fala. Você identifica um monte de coisa. Viu na farda uma bandeirinha lá azul e branca com umas estrelinhas, você já sabe que é dos Estados Unidos. Aquele cara fala inglês. Aquele cara deve ter nascido nos Estados Unidos. Ou então ele se nacionalizou. Se você vê uma bandeirinha verde e amarela com uma bolinha azul no meio, é brasileiro. Fala português. Deve gostar de futebol. Não é assim? Pela bandeira você reconhece alguém. Pelo idioma você reconhece alguém. Então, para a igreja também existe, da mesma forma. São diretrizes para cada um de nós. E aí, qual é o idioma da igreja? Quem se arrisca? Quem falou alguma coisa, eu ouvi alguma coisa. O amor. O idioma da igreja é o amor. Alguém concorda? Discorda? Falar para vocês como é que eu vejo essa situação. O idioma, o louvor, a bandeira, o amor, e a lei, a obediência. Quando você olha para uma bandeira, você reconhece aqueles que carregam essa bandeira. Jesus falou o seguinte: reconhecerão os meus discípulos pelo amor. Amai uns aos outros como eu vos amei. O amor nos faz ser reconhecidos por todos. Por todos. E aí quando a gente fala do amor, aí rapidamente fala assim, poxa, mas eu sou um cara legal, né, Marcinho? Falo com todo mundo. Logo eu amo todo mundo. E não é bem assim. O nosso conceito de amor, ele é um pouco distorcido da realidade. E a gente precisa, a todo momento, ficar atento. Porque em algumas vezes falta amor. Vou dar um exemplo para vocês. Porque eu me considerava um cara que amava. Eu sou um cara legal, falo com todo mundo, né? Não tem problema com ninguém, né? Eu devo ser um cara amoroso. E um dia o Cidinho falou para mim assim, cara, vamos encontrar uma pessoa que ele está nos devendo um dinheiro e a gente vai almoçar com ele. Eu rapidamente na minha cabeça, claro, vamos lá, vamos resgatar o dinheiro. Né? Claro, o cara está devendo. E fui com ele. O indivíduo, marcamos na frente do prédio dele, ele sai, e aí eu fiz cara de brabo. Apertei a mão forte, entendeu? Tipo assim, a gente vai reaver o dinheiro. Qualquer coisa, quanto é que vale esse relógio? Abate na dívida, né? E o carro, a televisão. Vamos dar um jeito nisso, né? E aí fomos almoçar, os três. Sentamos na mesa, começamos a comer, e o William com cara de brabo. Né? Sou segurança, né? Tô com um cara aqui, eu tô para fazer, né, um coro, né? E aí, daqui a pouco, ele sabendo da dívida, começa logo a falar, cara, a situação tá ruim, tá complicada, eu sei que tô devendo vocês e tal. E aí o Cidinho interrompe ele. Não, eu sei disso tudo, mas eu tô preocupado com você, com a sua vida e etc. Aí eu do lado assim, comendo, que papo é esse? E ele não tocou no assunto dinheiro. E eu fiquei intrigado, cara.
E o Cidinho perguntando, querendo ajudar o cara, falando um monte de coisa, terminou a conversa. Eu chamo o Cidinho no canto e falo, cara, mas e o dinheiro? Aí ele, cara, o mais importante é a vida dele. O dinheiro, depois a gente resolve. Aí eu, cara, sou muito fraquinho, né? Eu tô crente aqui que a gente veio aqui para dar um aperto no cara, pegar o dinheiro dele. Ele, não, cara, a gente tem que amar, ele precisa de amor, cara. Dinheiro é secundário. Aí eu, poxa, tem muito para aprender ainda. Porque às vezes a gente acha que ama, cara. Mas o nosso senso de justiça fala mais alto. O amor, ele não busca seus próprios interesses. Não busca. Mas por que a gente vive buscando os nossos interesses? Porque não amamos. Simples assim. Simples. Toda vez que você se vê querendo coisas para si mesmo, requerendo algo, se sentindo injustiçado, é falta de amor. É porque você não ama. Só que na sua cabeça, amar é ser legal. Eu sou legal, então eu amo. E não é bem assim. Amar significa falar a verdade, mesmo que a pessoa fique de bico com você. Isso é amor. Amor também fala de você falar com a pessoa não por conta por sua conta, mas por conta dela. O amor não fica preocupado com o resultado. Ele fica preocupado com o alvo do amor, que é o outro. E fomos chamados para amar a todos. Não deveis nada a ninguém, a no seu amor. Em todo o evangelho que você vai lendo, ele vai sempre direcionando os seus discípulos para o amor. Eu li um livro que ele relata assim uma situação, duas pessoas se relacionando com um princípio no amor. E a pessoa, quando olha, fala que assim, cara, só pode ser cristão. Para se amar desse jeito, só pode ser cristão. E deveria ser assim na nossa vida. Só que as pessoas olham para a gente e falam que assim, pô, ainda diz que é da igreja. Porque existe ausência de amor. Infelizmente, a palavra fala que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E não está falando do mundo, está falando para a igreja. Está falando para a igreja. Porque o amor, se o amor se esfria, eu penso que o amor pode ser considerado como uma temperatura. Ele arde, queima. E aí você quer a todo momento amar, se relacionar. Isso te move. E quando isso para de acontecer, você se esfria. Pela ausência do amor. Mas o amor deve ser a nossa bandeira. Porque fomos chamados, olha, todos foram chamados. Só que quando você ouve esse chamado, você atende a ele ou não. É voluntário. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. É voluntário. Então fomos chamados, e se você um dia fez assim, olha, esse chamado aqui, eu quero atender. É nesse chamado aqui que eu vou andar. Eu quero reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele comprou a minha vida pelo preço de sangue. E agora eu quero andar conforme Ele determinou para mim. Eu quero pegar a minha bandeira e carregar essa bandeira, que é o amor. Outra coisa é o idioma. Não dá para você falar um idioma diferente. Porque se entrar alguém aqui falando mandarim, vai ser complicado. Ninguém vai entender nada. Ninguém entende nada. Eu tive uma experiência, fiquei alguns dias no Chile, e aí é difícil entender. E o idioma é muito similar. No 7º dia eu já estava entendendo alguma coisa. Mas é difícil entender. Se você pegar um idioma então muito distante, como o mandarim, não entende nada. Russo, não entende nada. O seu idioma, a sua fala, ela tem que estar alinhada à nação que você pertence. Qual a nação que pertencemos? Pertencemos à nação do reino dos céus. Temos lá, está na nossa identidade. Está na nossa identidade. Qual deve ser o nosso idioma? O nosso idioma deve ser o louvor.
Porque a palavra fala que devemos dar graças em tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Dar graças em tudo. Mas aí, nós que estamos nessa nação, no qual o idioma deve ser o louvor, só murmuramos. Agora, tá quente pra caramba, o ar-condicionado tá dando ruim. Aí a gente, poxa, não podia ter janela, poxa, o ar-condicionado podia estar funcionando. A gente rapidamente murmura, a gente é muito veloz para murmurar. Muito veloz. A gente participa de uma reunião abençoada, a gente canta, adora, a gente revê os irmãos, dá um abraço, um beijo. Poxa, sai daqui, cara. Sai daqui bem, poxa, faz bem, não faz? No maior paz. Aí chega na rua, o camarada fecha você no trânsito, você rapidamente, poxa, esse incircunciso, pô, não sabe dirigir, esse pessoal de final de semana, é rápido. É o murmurador gospel, entendeu? Ah, filhão, não vou vacilar e xingar o cara, né? Aí, eu não vou xingar o cara, né? Sou crente. Aí você faz diferente, né? Esse ímpio, iníquo. Eu sei das coisas. Sabe por que eu sei? Porque eu dirijo. Eu dirijo. E aí é o combate, né? Todo dia, né? Senhor, Senhor, transforma. Transforma ele não, me transforma. Me transforma, porque, cara, no trânsito é complicado. Mas não é assim. Saímos, cara, declarando um monte de coisa. Te amo, Jesus. Não há nada para mim. Não há outro igual a ti. Um minuto na tua presença. Ah, Senhor. O que eu não daria para estar contigo? Só um minutinho da tua presença. E sai daqui, ó, beliscando os anjos, espirrando azeite. Espiritual pra caramba. Mas chega no carro, não precisa nem ir para a rua, já no estacionamento, você viu que o camarada do lado abriu a porta e bateu na sua porta, tirou uma lasquinha da tinta. Aí você, Senhor, pesa a mão. Isso é malequito. Gente, eu tô viajando? Será que é só comigo que acontece isso? Não é assim? Rapidamente mudamos, gente. Louvamos e adoramos. Saímos daqui rindo. Tira uma foto, cara. Poxa, capa de revista. Todo mundo santinho, espiritual. Lá fora, Senhor. É a luta. Nosso idioma deve ser o louvor. E quando eu falo louvor, é bom a gente também desmistificar. Louvor não é música, tá, gente? Porque senão o camarada sai daqui, então eu vou sair cantando o tempo todo, né? E aí vai para o carro cantando e continua murmurando cantando. Entendeu? Então, a gente até costuma falar, não, o ministério de louvor, né? O ministério de música. Louvor é para todos nós. Aí você acha que só o Felipe Lira pode se louvar. Eu não tenho a voz do Felipe Lira, então, né? Faz sentido. Não. Louvor é para todos nós, é um estilo de vida. Louvor é reconhecimento do senhorio, reconhecimento que ele é Deus. E aí, brother? Já falamos aqui, somos mordomos, não é? Administramos as coisas de Deus. Se o cara bateu na porta, fala assim, Senhor, o cara tirou a lasca da tinta da sua porta. Dá para você mandar o recurso para a gente consertar também teu carro? Simples assim, cara. Mas por que algumas coisas são assim, tão pesadas para nós? Por que algumas coisas nos sentimos tão ofendidos? Tão ofendidos. Porque, na verdade, não existe reconhecimento, não existe louvor. Existe murmuração. Nunca parou do lado de alguém que é difícil ficar do lado? Porque a pessoa só reclama. Reclama que faz calor, aí faz frio, reclama que faz frio. Reclama que faz sol, aí chove, reclama que chove. Aí a reunião é de noite, reclama que é de noite. Aí passa para de manhã, reclama que é de manhã. Gente, nada tá bom. Aí o grupo caseiro termina à tarde, reclama que termina à tarde. Aí você começa a terminar mais cedo, aí reclama que termina cedo. Tudo é uma reclamação, pelo amor de Deus. Está desempregado, reclama. Arranja um emprego, reclama porque está trabalhando. Dá para entender o que
Pelo menos mantém uma linha de raciocínio, né? É confuso. É confuso. E essa galera, tu para do lado, começa, cara, não dá não, cara. Não dá, só reclama, cara. Só reclama. A murmuração é o idioma das trevas. A murmuração, ela tira a paz. Começa a murmurar e vê como é que fica o ambiente ao seu redor. Começa a ver se você não começa a incomodar as pessoas ao seu redor. Se as pessoas começam a ficar incomodadas com a murmuração. A murmuração não vem de Deus. O povo no deserto, andando no deserto, vendo diversas experiências com Deus, diversas. A roupa não se estragava, o pé não ficava inchado, não ficava debaixo do sol porque Deus colocava uma nuvem. Protetor solar divino, brother. De noite ninguém ficava no escuro, tinha uma coluna de fogo. Pô, Deus é cuidadoso, né? Dava comida todo dia, Sandro. E a galera quando falou que assim, tô enjoado de comer esse pãozinho, ele mandou uma carnezinha, brother. Pô, pensa. Mandou lá uma cordilha lá, fizeram grelhado, não sei como é que eles fizeram, não. Mas mudou o cardápio, cara. Deus é cuidadoso nos detalhes. Mas o que a galera estava falando? Antes tivéssemos ficado lá no Egito comendo cebola. Murmurando, cara. Pensa o quanto essa galera economizou sem comprar tênis, sem comprar sapato. Não passaram no shopping, cara. Pô, eu queria muito, cara. Eu queria essa unção. Orar pro meu armário e a roupa nunca se estragar, ficar boa, novinha, sempre. Olha, ia ser mó bênção. Ia ser mó bênção. De vez em quando tem que comprar roupa. É mó encrenca comprar roupa, Sandro. Pô, pensa um negócio desse. Mas é assim, cara. A galera em meio à provisão de Deus, ao cuidado de Deus, murmurava. E por isso ficou no deserto 40 anos. Uma viagem que, segundo os estudiosos, levava alguns meses. Levaram 40 anos rodando em meio ao deserto. Por quê? Tinham dificuldade de reconhecer o cuidado de Deus. Murmuravam ao invés de dar louvor. Murmuravam ao invés de agradecer. A nossa vida, o nosso idioma, tem que ser sempre o louvor. Em todo o momento. Em todo momento. Dai graças, agradece. Rende louvores ao Senhor. Em todo momento. E quando você se pegar inclinado a murmurar, cara, repreende a tua alma. Dá ordem para ela. Aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Assim. Porque você não pode falar outro idioma diferente do louvor. A sua bandeira tem que ser o amor. O seu idioma tem que ser o louvor. Agora existe uma lei. A principal lei para quem está nessa embaixada se relacionando com essa galera aí fora, que é a lei da obediência. Essa é a principal. Fomos chamados para obedecer. Não tem outro caminho. Não tem. Não tem obediência parcial, condicional, não. Ela é incondicional e irrestrita. Fomos chamados para obedecer, ponto final. Não tem conversa, não tem negociação. Deus nos chama e espera que cada um de nós obedeça ao Senhor, já que Ele é dono. Já que Ele é dono. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Quem trabalha aqui? Quem tem um emprego? Quem tem um chefe? Agora, quem dessas pessoas que levantaram a mão aqui escolheu o seu próprio chefe? Foi na empresa e falou assim, eu quero trabalhar aqui, eu gostei de trabalhar aqui. Eu gostei do Bendorati. Bendorati, você vai ser o meu chefe. É assim que funciona? Não, né? Eu coloco o meu currículo, orando, pedindo aos irmãos para orar junto comigo, para que eu seja chamado para a entrevista. E aí marcam a entrevista. Aí, opa, irmão, chamaram para a entrevista, intensifica a oração. E aí eu chego lá diante da entrevista, sou entrevistado pelo meu possível chefe, ele avalia o meu currículo, avalia a conversa que eu tenho com ele e fala que sim, tá bom, eu te aceito como meu funcionário. E me contrata. É assim, começa a trabalhar numa empresa.
Agora, você consegue visualizar você trabalhando na empresa que você trabalha e seu chefe falando que assim, olha, você pega tal situação e leva lá no departamento X e você fala para ele que assim, tô afim não. Alguém faz isso? E se fizer, o que acontece? Perde o emprego, né? Estranho, você não acha? Porque no seu trabalho você obedece seu chefe. Mas quando você está na igreja, você não obedece teu Senhor. Tem alguma coisa errada nisso. Porque você se preocupa em perder o emprego. Mas você não está preocupado em obedecer aquele que comprou a sua vida. Emprego, você perde, arranja outro. Tem vários aí. Senhor, só existe um. Só existe um, não tem outro. Declaração de Pedro. Para onde irei, Senhor? Para onde irei? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem irei? Valeu. Só tu tens a palavra de vida eterna. Devemos obedecer ao Senhor, porque Ele quer que façamos algumas coisas. Além de carregar a bandeira que é o amor e falar o idioma que é o louvor, Ele quer que a gente cumpra com o nosso chamado. Ele quer que façamos discípulos. Ele quer que sejamos santos, assim como Ele é santo. São coisas que Ele determinou para a sua igreja. Quando Ele fala de igreja, Ele fala que tem um objetivo. Olha, idealizei a igreja. Vou edificar essa igreja em cima da revelação que eu sou o Cristo, que eu sou o Senhor. Eu vou edificar essa galera. Mas aí, fiquem atentos, porque um dia eu vou voltar para buscar essa igreja. Eu volto para buscar. E a igreja que eu vou voltar para buscar, ela tem que ser santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Como você vai ser imaculado, santo e irrepreensível, se você não obedece? Impossível. Não tem como. Você tem que obedecer. Ele te chama e fala assim, agora vamos lá. Passo a passo. Obedece. Ama tua esposa. Ama. Educa os seus filhos. Sem irar os seus filhos. Filhos, honra os teus pais. Esposa, sujeitável aos seus maridos. Você pode perceber que não existe condição para nenhum deles. Não existe. Não faça a sua vontade, faça a minha vontade. É mandamento do Senhor. Anda na luz como na luz eu estou. Ama o próximo. São todos mandamentos do Senhor. Eu fiz um exercício no grupo lá do Grajaú e falei com eles, peguei um texto, que acho que está em Lucas 17, se não me falha a memória, onde Jesus fala que o servo que faz o que o Senhor manda não faz, é considerado como servo inútil, porque não fez mais do que a sua obrigação. Eu lembrei de quando eu era pequeno e tirava nota boa na escola e chegava empolgado em casa e mostrava para minha mãe. Aqui, tirei 9. Aí ela não fez mais que sua obrigação, não trabalha, não faz nada para ninguém. Tem que estudar e tirar nota boa mesmo. Eu, poxa, caramba. Mas é assim que, quando você se mantém santo e acha que é a cereja do bolo, cara, aí, tô como? O Senhor olha para você e fala assim, não faz mais que a sua obrigação. Esse é o básico. Hã? Serve inútil, porque esse é o básico, gente. É o básico. Olha, eu não traio minha esposa. Sou fiel. Enche o peito para falar, né? Ele olha para mim e fala assim, serve inútil. Isso aí é o basicão, filhão. Não faz mais que a sua obrigação. E você acha que faz coisa pra caramba. Ah, mas eu não minto. Você não faz mais que sua obrigação. Pô, vê se pode. Mas eu não odeio a ninguém. Não faz mais que sua obrigação. Ainda quero mais. Eu quero que você também ame seus inimigos. Ore por eles. Não faz mais que a sua obrigação. Eu perdoei. Pensa num negócio desse, cara. Ó, às vezes você ouve isso dentro da igreja. Perdoar, só quem perdoa é Deus. Eu não sou Deus para perdoar.
Mas a palavra é clara. Se você não perdoa, os seus pecados não são perdoados. Eu não sei vocês, mas eu peco. Se eu não perdoo, logo esses meus pecados não são perdoados. Eu vou ficar numa situação muito ruim. Vou ficar encrencado. Obediência. É a lei que rege a igreja. A igreja foi chamada para obedecer. E você pode ver que todos esses mandamentos do Senhor para cada um de nós, não existe condicional. Não existe. Marido, ama sua esposa. Eu estou falando isso porque é o que está em voga, né? Eu tenho lido isso daí todo dia, para amar minha esposa. Eu preciso aperfeiçoar. Mas marido, ama sua esposa. Ele fala assim, olha, ama sua esposa se ela for assim, for assado. Não. É só ama sua esposa. Independente do jeito que ela seja. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Poxa, mas o meu pai é assim, meu pai é assado. Não interessa. Honra seu pai e sua mãe. Esposa, seja submissa aos seus maridos. Mas o meu marido, cara, é carnal. Meu marido, não interessa. É mandamento para cada um de nós. É mandamento. A gente que coloca a condicional para obedecer. É a gente que coloca. A nossa bandeira tem que ser o amor. O nosso idioma tem que ser o louvor. E a nossa lei, aquilo que nos rege, que nos direciona, tem que ser a obediência irrestrita, incondicional. Porque aquele que é Deus, que é Senhor da nossa vida, nos comprou e Ele cobra essa obediência. Eu quero essa obediência. Ele não deixa, como vou usar aqui, eu aprendi hoje com o Alexandre, ele não deixa franqueado, né, facultativo. Não existe isso. Ou você obedece ou não. Qualquer coisa diferente não é obediência. Não é obediência. E aí, por que falar isso para a igreja? Porque se você não obedece, se você não ama, se você murmura, o que você acha que vai acontecer contigo? Se você não obedece, seu chefe perde o emprego, você acha que com Deus é diferente? Ou você acha que você vai viver uma vida de desobediência e Ele vai relevar? Ah, tá tranquilo. Eu relevo. Ignora o sacrifício que eu fiz por você. Pode ignorar, não tem problema não. Anda do jeito que você quer. Faça a tua vontade. E eu vou ser bonzinho. Vou te colocar no mesmo lugar daquele que deu o sangue dele. Se resistiu o pecado, como fala lá em Hebreus 12, resistiu o pecado até sangrar. Até sangrar. Vou colocar você no mesmo lugar que essa galera, que perseverou até o fim, que obedeceu de forma irrestrita, que pagou o preço, que negou a sua própria vontade, que carregou a cruz, que seguiu o meu filho Jesus, quis se parecer com ele, independente das circunstâncias. Aí eu vou te colocar no mesmo lugar que ele. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus é justo, Deus é amor, mas Ele é justiça. É óbvio que Ele não vai fazer isso. E a gente precisa se deparar com a nossa realidade. Se deparar com a nossa realidade. Porque brincamos às vezes de igreja, mas não fazemos parte dessa igreja. Porque a gente acha que fazer parte da igreja é chegar aqui, pedir cobertura para alguém, frequentar um grupo caseiro e vir na reunião todo domingo. Agora eu sou da igreja. Legal. Maneirinho isso, né? E aí eu venho toda semana. Ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é muito mais que um grupo caseiro e uma reunião. Ser igreja é você viver a vida da igreja. Ser igreja é você obedecer àquele que é o dono da igreja. Ser igreja é você amar como o dono da igreja quer que você ame. Isso é ser igreja. E talvez você nem consiga estar no grupo caseiro. Porque o trabalho não dá o horário para você estar no grupo. Tem até dificuldade de repente estar aqui na reunião geral. O que pauta a nossa referência de quem
é igreja e vai ser encontrado pelo Senhor, não está na frequência das reuniões. Está na vida. Numa vida de renúncia, numa vida de obediência, numa vida de entrega, de amor. E se você não fizer esse encontro consigo mesmo, se você não fizer essa análise que Paulo fala, que o homem deve examinar-se a si mesmo, se você não fizer isso com coragem para ver o resultado, tem que ter coragem para ver o resultado. Se você não fizer, você vai continuar enganado, convictamente enganado a seu respeito. Não existe outro caminho para aquele que quer ser igreja. Não existe outro caminho para aquele que olhou para a situação e falou assim, olha, eu reconheço o senhorio de Jesus na minha vida. Não existe outro caminho. Que a nossa declaração todos os dias seja, Senhor, seja feita a tua vontade. Que seja feita aqui na terra, que seja feita na minha casa, que seja feita na minha vida. Aonde quer que eu esteja, seja feita a tua vontade. Da mesma forma que a tua vontade ela é plena e absoluta no céu, que seja plena e absoluta na sua vida. Só assim você vai ser de fato igreja. Só assim você vai ser encontrado pelo Senhor que vai voltar para buscar a sua igreja. Só assim você vai entrar nesse processo de transformação. A imagem e semelhança daquele que é o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Amém? Eu bem vou fazer uma bagunça agora. Vou bagunçar o coreto, me suporta aí. Seu
você diminua para que Ele cresça. Que Ele te constranja com o amor dele pela sua vida. Sabe por que você fica constrangido? Porque quando você se depara com o amor do Senhor pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas, você fica constrangido, porque você reconhece a sua infidelidade. Você fala assim: eu não mereço, não mereço. É graça, é algo imerecido, mas Ele olha com infinito amor e misericórdia e derrama do seu amor sobre cada um de nós. Derrama. E aí você fica constrangido com o amor de Deus. Fica constrangido. Mas que essa canção seja a tua declaração hoje. Que você diminua para que Ele cresça. Que Ele cresça. Ele que ensinou com o exemplo, sendo servo de todos os irmãos, que você sirva aos seus irmãos. Que você sirva não só a igreja, mas aqueles quem você conhece. Que você dê a sua vida. Que você entregue a sua vida em favor dos outros. Que você ame de forma incondicional. Incondicional. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi alistado em um exército para obedecer a um general. Esse general se chama Jesus Cristo e Ele é Senhor da sua vida e da minha. E Ele te dá um caminho para você ser igreja e obedecê-lo, porque Ele pagou pela sua vida. Ele pagou com alto sacrifício, derramando o sangue dele na cruz. Derramando o sangue dele na cruz. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado entre todas as nações, porque Tu és Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Tu és dono da minha vida. Tu és dono de tudo. Tu sustenta todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Tu és o Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. Recebe, ó Pai. Recebe, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.